Boa tarde, mais uma vez, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a guerra da Ucrânia, nossa fonte de inspiração e de conteúdo. São algumas mídias da Ucrânia, algumas mídias internacionais, e a gente quer pedir vocês para que nos ajude a levar essa notícia para mais pessoas, deixando o seu like, sua curtida, compartilhando com seus amigos, com seus grupos e comentando o conteúdo, né? Eu sei que falar de guerra não é uma coisa agradável, mas é uma coisa que está acontecendo no mundo e que nós não podemos fechar os olhos para essas coisas, né? Então, os principais desenvolvimentos hoje, dia 20 de março, é que a base aérea russa de Angels em chamas após ataque de drones ucranianos. Diz que a Ucrânia e os Estados Unidos realizarão negociações na Arábia Saudita dia 24 de março. Putin ordena que ucranianos sem status legal deixem a Rússia e os territórios ocupados até 10 de setembro. 5,4 bilhões em munições para a Ucrânia. É a meta realista, disse o diplomata da União Europeia. A base aérea russa de Angels 2, na região de Saratov, foi atingida com sucesso por drones ucranianos. Na noite de 20 de março, confirmou uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia, ao Kiev Independente. A Ucrânia destrói posto de comando russo em Belgorod, no Oblast de Belgorod, alega os militares ucranianos. A declaração foi feita depois que o governador Roman Bazargin relatou o ataque de drones mais pesado contra a região de Saratov durante toda a guerra. Um incêndio e explosões, né, e detonações secundárias de munição foram registrados na base aérea após o ataque realizado pelo SBU e pelas Forças de Operações Especiais, disse a fonte ucraniana. A base aérea militar Angels 2 hospeda aviões bombardeiros estratégicos usados regularmente para atacar ou ataques aéreos na Ucrânia. O canal de notícias independente Astra relatou explosões perto da base aérea. De acordo com Buzargin, moradores que vivem perto do campo de aviação estavam sendo evacuados. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia também informou sobre o ataque. Esta instalação militar é usada, segundo a Ucrânia, pela aviação russa para lançar ataques com mísseis no território da Ucrânia e ataques terroristas contra a população civil, diz o comunicado ucraniano. Moradores relataram um alerta de ataque aéreo seguido por uma série de explosões em Saratov e Angels, de acordo com canais russos do Telegram. Pelo menos 4 explosões puderam ser ouvidas por volta das 4 horas da manhã, horário local, de acordo com o Mesh. Então a gente viu aí que houve um ataque na base aérea, né? Ainda que os russos digam que quase todos os drones foram destruídos, fato é que houve 4 explosões pelo menos e mais as explosões secundárias. Quando há explosões secundárias, entende-se que eram munições, né? Porque quando você acerta então, em várias munições, então elas vão explodindo depois. Quando não é munições, é uma explosão só e pum, acabou. Mas quando é munições, vai dando várias explosões. Isso é chamado de explosões secundárias, né? As defesas aéreas russas foram ineficazes
e lançaram mísseis contra prédios civis e infraestrutura em Angels e Saratov, de acordo com a fonte do SBU. O Kiev Independente não conseguiu verificar as alegações. Então a gente vê o seguinte, que na tentativa de destruir os drones, né, e mísseis ucranianos lançados sobre a base aérea, houve-se várias explosões em prédios civis, que segundo a mídia independente, né, ucraniana, foram defesa aérea russa, na tentativa de destruir os mísseis, acabou atingindo prédios civis. Essa é a alegação da Ucrânia para esses acontecimentos. A Ucrânia vai conversar com os Estados Unidos na Arábia Saudita no dia 24 de março. São continuação das negociações. As delegações ucraniana e americana estão planejando realizar uma nova rodada de negociações na Arábia Saudita no dia 24 de março, para discutir medidas para um cessar-fogo com a Rússia, disse o presidente Volodymyr Zelensky, em 20 de março, ou seja, no dia de hoje, né? Uma delegação dos Estados Unidos também deve se reunir com representantes russos em Riad, no mesmo dia, 24 de março. Serão duas reuniões separadas que acontecerão simultaneamente, ou uma após a outra, esclareceu Zelensky durante uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre. De acordo com Zelensky, Kiev estava pronta para um cessar-fogo de 30 dias, proposto pelos Estados Unidos, no céu, no mar e em terra, mas está pronta para dar um passo para trás e falar sobre um cessar-fogo parcial, dada a rejeição de Moscou ao cessar-fogo completo. Um cessar-fogo para garantir a segurança do sistema energético de ambos os países significa que não haverá ataques à infraestrutura energética e à infraestrutura civil, de acordo com Zelensky. O líder ucraniano disse a Trump que Kiev prepararia uma lista de instalações de infraestrutura civil que deveria fazer parte do acordo, ou seja, que não poderia ser atacado pelos russos. Não quero que haja um entendimento diferente sobre o que as partes concordarão, disse ele. Então nós vimos aí, né, que nesse acordo não poderão atacar a infraestrutura. Não sei se isso vai dar certo, mas já é um começo, né, para o caminho da paz, né? Putin ordena aos ucranianos que não estejam legalmente na Rússia ou nas áreas ocupadas, que deixem essa cidade, essas áreas, que deixem a Rússia. Cidadãos ucranianos que residem na Rússia e nos territórios ocupados pela Rússia, na Ucrânia, devem sair até 10 de setembro ou regularizar seu status legal. De acordo com um decreto oficial assinado pelo presidente russo Vladimir Putin e publicado em 20 de março. Bom, dá a entender aí que realmente Putin não abrirá a mão dos territórios, né? Já que ele está discutindo, determinando que todos os ucranianos saiam dessas áreas ocupadas e também do território russo, né? A Rússia declarou ilegalmente a anexação da Crimeia, totalmente ocupada, e invadiu o leste da Ucrânia em 2014. Em 2022, Moscou ocupou parcialmente as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, tratando de fato o território soberano ucraniano como suas próprias regiões. O decreto surge em meio aos esforços de Moscou para russificar os territórios conquistados, pressionando os cidadãos ucranianos a aceitar passaportes russos ou forçando-os a sair, ao mesmo tempo em que tenta atrair cidadãos russos para o país. O documento diz que a ordem não se aplicará aos cidadãos ucranianos que registrarão seu status no Ministério do Interior russo até 10 de setembro. O decreto ainda ordenou que todos os cidadãos estrangeiros e apátridas residentes nas partes ocupadas das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia se submetessem a exames médicos para verificar uso de drogas e doenças infecciosas até 10 de junho.
Bom, o que eu posso dizer com relação a isso? Que cidadãos ucranianos estão sendo expulsos de suas terras pelos russos. Sinal de que os russos não têm nenhuma intenção de devolver essas terras e não têm nenhuma intenção de negociar qualquer concessão ou devolução dessas terras. Vamos ver aí quais são as cartas que os Estados Unidos têm para forçar os russos a negociar.